Bora falar de saúde agora? O climatério e a menopausa não são sinônimos. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não são. Muito pelo contrário, viu? São fases diferentes da vida da mulher que também trazem sintomas diferentes. Então é preciso entender que sintomas são esses para assim buscar mais qualidade de vida. Assunto hoje para o quadro Só Saúde. Vamos lá. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Pois muito bem, saúde da mulher, né? O grande assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde, as diferenças entre climatério, menopausa. E aí, tá vivendo essa fase? A gente vai conversar aqui sobre esse assunto e, claro, tirar as dúvidas com a ginecologista Júlia Paiva. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Para nós também aprender com você, tirar as dúvidas. Então já vai mandando aí as suas perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Tá aí o QR Code na tela facilitando sua vida. Já deixa salvo aí na agenda do seu telefone. É o 991050400. A gente já separou algumas telinhas, como normalmente acontece, né, doutora? Para deixar o assunto mais prático, mais didático para quem está em casa. Vamos lá soltar a primeira tela para a gente ir entendendo esse assunto, tá? Começando então, doutora, com os sintomas da menopausa, tá? E a gente entendendo aí essa fase da vida da mulher. Muito mais se fala sobre menopausa do que sobre o climatério, né, doutora? Isso. É porque é mais simples, né, de compreender, mas a menopausa é uma data, o dia em que vem a última menstruação. E é esse momento que a gente fala que ocorreu a menopausa. Mas essa fase, para que chegue na menopausa, pode ter uns períodos que você tem uma menstruação, depois de uns 3, 4 meses tem mais uma menstruação, demora uns 8 meses, vem a outra. Então, para a gente dizer que aconteceu a menopausa, a gente tem que esperar 1 ano sem menstruações. Entendi. Por isso que a gente fala que é um diagnóstico retroativo. A gente só pode dizer depois de 1 ano sem sangramentos. Mas o climatério é uma fase. Enquanto a menopausa é uma data, o climatério é uma fase que pode começar um pouco antes da menopausa em si, da data que para, e persiste por alguns anos também depois. Então, é uma fase antes e depois da menopausa. E é a fase dos sintomas que a gente viu na tela, né? Então, esses são os sintomas do climatério, porque a menopausa é uma data. Mas isso acaba se confundindo muito, porque é parecido, né? Certo. E é mais simples a gente chamar de sintomas da menopausa. Certinho, então. Para a gente entender melhor esses sintomas, a gente elencou alguns que são mais frequentes e aqueles que geram mais desconforto também, né, doutora? Que acontece. Começando ali no topo, com os chamados fogachos. É aquele calor excessivo? Exatamente, aqueles calorões que acontecem, tá todo mundo com frio e você tá com calor, né? Vem como ondas e é muito interessante isso que você, de repente, começa a sentir uns calores diferentes das outras pessoas. Eles são mais comuns à noite, às vezes atrapalham o sono e causam a insônia relacionada a isso. O cansaço porque eu não dormi bem. Então, todos esses sintomas estão relacionados à falta de um hormônio, que é o estrogênio, que é um hormônio super importante para a gente, né, para a mulher, o hormônio mais importante da mulher, e é ele que está em falta nesse período da menopausa, do climatério, né? O nosso ovário para de funcionar, a função reprodutiva para nesse período, né? Você não consegue mais engravidar depois da menopausa, mas também a produção hormonal diminui, em alguns casos até para, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa porque tirou os ovários em uma cirurgia. Entendi. Acaba os sintomas sendo ainda mais intensos, porque aquela que entrou naturalmente ainda produz um pouquinho dos sintomas, né? E o interessante é a gente comentar que em torno de 70%, 80% das mulheres vão ter esses sintomas. Entendi. É muito comum a gente falar sobre isso, né? Porque é o dia a dia das mulheres. Vai acontecer uma fase em que isso vai acontecer muito provavelmente. Pois é, vamos voltar lá para aquela telinha dos sintomas para a gente continuar entendendo, né? É como se um levasse ao outro, Isso, doutora? Exatamente, todos relacionados a essa falta do hormônio, né? E teve um que a gente não comentou muito, foi essa questão das alterações vaginais, principalmente a sensação de ressecamento. Certo. Também relacionada à falta desse hormônio estrogênio. Ele é importante para a nossa saúde da pele, então às vezes as pessoas sentem alguma alteração da pele, de cabelos no período da menopausa, mas a região vaginal precisa desse hormônio para ter uma lubrificação, uma hidratação adequada. Então, nesse período da menopausa, algumas mulheres têm esse sintoma de ressecamento que pode incomodar no dia a dia e na relação sexual também. Também. A gente vai seguir falando sobre esses sintomas, mas já vou trazendo aqui alguns questionamentos das nossas telespectadoras pelo WhatsApp do Mulher Demais.
A doutora falou aqui pra gente, né, que esses sintomas costumam aparecer em pelo menos 80% das mulheres, né, doutora? Sim. A Vilma tá nos 20%. Porque ela disse assim, é normal não sentir nada na menopausa? Eu tenho 55 anos de idade e com certeza já passei pela menopausa e não sinto nada. Pela minha idade, eu sei que já estou na menopausa, mas eu não senti nada, como falam aí, né? E aí, doutora, é normal? Pode acontecer, são as sortudas que a gente chama. Abençoada, né? Minha filha agradece, né? Não é o mais comum, mas pode acontecer sim, né? Dela passar por essa fase de transição sem os sintomas. Mas existem alguns fatores relacionados à menopausa que a pessoa não percebe imediatamente e que podem ser sintomas mais tardios, Sim. como alteração na massa óssea e um risco maior de osteoporose, alterações cardiovasculares. O estrogênio ele protege nosso coração. E é por isso que, por incrível que pareça, as mulheres têm mais risco de infarto e de AVC, pela queda desse hormônio mais cedo, do estrogênio, que é um fator protetor para o nosso coração. E às vezes esses sintomas vaginais também são mais tardios. Ela pode não sentir hoje, mas vir a sentir mais para frente. Mas de toda forma, a gente fala que a gente precisa tratar as mulheres que têm sintomas. Então, se ela não tem nada, realmente ela é uma das abençoadas que talvez não precise de um tratamento. Muito bem. Segue acompanhando, né? Sim, Também com aí as frequentando consultas, isso. o seu ginecologista de confiança. E aí vai manter a qualidade de vida também. Agradeço, né? Quem mais? A Fátima Farias, de Mangabeira 6. Obrigada pela sua participação, Fátima. Ela disse que tem 51 anos de idade, doutora. Disse assim, eu tô passando por isso. Como é horrível, ela falou aqui pra gente, né? E ela falou que a menstruação ainda não foi embora completamente, tá descontrolada. E ela está passando já por vários sintomas que a gente já citou aqui da menopausa. Nesse caso é interessante, né, doutora? Primeiro com relação à idade, 51 anos de idade. Já é um sinal de alerta aí para o climatério, para a menopausa? Quando é que essas fases costumam aparecer, né? A maioria das mulheres entram na menopausa em torno dos 50 aos 52 anos. Mas existem mulheres que entram aos 56, 57 e existem mulheres que entram mais precoces. Certo. É considerado normal a partir dos 45. Entre os 40 e 45 é uma menopausa um pouco mais cedo, mas ainda não chega a ser uma doença. E se a mulher entra na menopausa antes dos 40, é uma doença, realmente precisa procurar um ginecologista para um tratamento adequado. Não é comum entrar na menopausa antes dos 40 anos. Certo. Mas aí essa fase varia muito do ponto de vista genético. Então, mulheres que as mães entraram na menopausa mais cedo têm uma tendência a entrar mais cedo, mulheres que as mães entraram mais tarde também acabam entrando mais tarde, né? A idade em si varia de mulher para mulher. Mas em relação a essa questão dos sintomas aparecerem antes da menstruação parar, pode acontecer sim, por isso que a gente chama de climatério. Certo. Essa flutuação hormonal pode acontecer antes da menstruação cessar. E aparecem os sintomas que precisam de tratamento, mesmo que essa mulher ainda menstrue. Então, nesse caso, ela não entrou na menopausa ainda porque a menstruação ainda não se foi, mas está no climatério. Exatamente. Então, aí, ó, já começamos a entender essa situação. Nesse caso aqui, doutora, ela relata um desconforto muito grande, né? Porque ela falou aqui, é horrível. E aí, quais são as alternativas aí nesse caso, já que ela ainda não entrou na menopausa, mas já está aí colhendo alguns frutos do climatério, né, doutora? O tratamento das mulheres que têm essa alteração, como a gente falou, o que acontece é a falta do hormônio estrogênio, que para de ser produzido pelo nosso ovário ou tem uma produção diminuída, que deve ser o caso dela, já que ela ainda menstrua. Então, se ela tem os sintomas, a gente precisa repor esse hormônio, que é a reposição hormonal tão conhecida, né? E aí tem muitos mitos, muitos medos relacionados à reposição hormonal e que faz sentido a gente ter medo, não é uma coisa que eu vou chegar na farmácia e comprar uma medicação. E não é uma coisa que a paciente chega no meu consultório e já sai com a receita, diferente de outras doenças. É uma situação que a gente precisa avaliar se é seguro. Nem todas as mulheres podem usar reposição hormonal, mas para as que podem, faz a diferença, melhora muito a qualidade de vida. Se por algum motivo ela não pode usar reposição hormonal, eu vou dar alguns exemplos. Uma mulher que já teve câncer de mama, uma mulher que já teve um infarto, um AVC, usar esse hormônio pode aumentar alguns riscos para ela. Então, a gente não vai deixar ela também passando calor. Existem tratamentos não hormonais, mas que são sempre um recurso para as mulheres que não podem usar hormônio, porque o hormônio é superior, vai melhorar, vai ter mais benefícios do que os tratamentos não hormonais. Muito bem. A gente falou sobre a questão da idade, né, doutora? E chegou uma pergunta bem bacana aqui no nosso WhatsApp. Eu vou até abrir aqui a conversa. É a Liviana. Obrigada, Liviana, por compartilhar sua pergunta com a gente. As mulheres que entram na menopausa mais cedo,
É por causa da menstruação dela que também chegou mais cedo ou não tem a ver? Não tem relação. A gente acha isso, né? Que quem menstruou mais tarde vai parar de menstruar mais tarde, quem menstruou mais cedo vai parar de menstruar mais cedo. Não tem relação. É até comum mulheres que menstruam cedo terminarem de menstruar tarde. É uma questão genética. Então, o que foi programado por essa questão da sua história familiar, ou se teve algum fator que aumentou seu risco de entrar na menopausa mais cedo. Então, quem fuma tem uma tendência a ter uma menopausa mais precoce. Olha. E doenças autoimunes, por exemplo, pessoas que têm problemas de tireoide, doenças reumatológicas podem também entrar na menopausa mais cedo. E é o que muda a genética dela, digamos assim. Aproveitando, né, que a gente entrou nesse assunto sobre a menstruação, acredito que seja a preocupação de algumas mães, alguns pais, né? Eu tenho visto cada vez meninas menstruando cada vez mais cedo, né, doutora? Sim. É uma realidade É uma mesmo? realidade pelos estímulos. Essa é a nossa hipótese, né? Que os estímulos estão mais precoces, tanto do ponto de vista de internet, essas adolescentes e pré-adolescentes estão mais expostas a esses estímulos e também tem uma visão de outros estímulos de alimentação que podem estar levando a isso, né? Certo. Mas é uma realidade. Mais uma dúvida aqui, nossa telespectadora Cristina. Obrigada também, Cristina. Você sabe que esse assunto gera muitas dúvidas, né, Com doutora? Então a certeza. gente faz um roteirinho, mas aqui a prioridade é de quem está mandando pergunta pra gente. Manda a sua também no 991050400. Cristina disse que fez uma cirurgia aos 39 anos de idade, só tem o ovário esquerdo. Ela hoje tem 53 anos e sente um calor assim muito grande no pescoço. Não sente vontade de fazer sexo e pergunta se isso é normal, se já pode ser aí um sintoma da menopausa, doutora. É bom a gente diferenciar normal e comum. É Certo. comum sentir isso nessa faixa dos 52 anos, mas não é normal. Existe tratamento para melhorar a qualidade de vida. Antigamente, 50 anos era velha. Hoje, 50 anos, essa mulher está na flor da idade, né? Ela ainda, como assim? Eu vou passar metade da minha vida com calor, me sentindo mal, com a vagina ressecada? Não existe isso. Então, por isso que é tão importante a gente considerar esse tratamento. E tem momento para começar. Então, quanto antes eu começo a reposição hormonal, mais seguro ela é. Porque meu corpo nem chegou a ficar acostumado sem hormônio. Eu vou manter aquilo que eu já estava produzindo. Se eu passo um tempo sem hormônio, o corpo esquece como é o efeito do hormônio e adicionar o hormônio, a gente usa um período que a gente chama de janela de oportunidade de 10 anos. Então, se já faz mais de 10 anos que essa mulher está na menopausa, não é seguro começar a reposição hormonal. Por isso que começou os primeiros sintomas, é para procurar o médico, é para procurar o ginecologista. Muito bem, calma, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, é só uma pausa rápida para a gente ver outras temáticas aqui no Mulher Demais também e você ir mandando suas perguntas, tá? No 991050400 e a gente volta já, viu, doutora? Rende aqui uns 3, 4 programas, né? Não, de tanta dúvida. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o quadro Só Saúde, tá?